Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Jovens PDC. Esse aqui que é podcast dessa gurizada que gosta de pensar, que quer se desenvolver tanto nas questões naturais como e principalmente na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Sempre digo que nós somos seres não só espirituais, também naturais, emocionais. Então é importante, essas conversas sempre visam trazer reflexões a respeito então da nossa vida espiritual, também natural, emocional. Quero te convidar, você que tem sido abençoado por essas conversas, por favor, tira um tempinho aí, alguns segundos, Vai durar apenas alguns segundos. E envia, compartilha aí com os teus amigos, os teus contatos, envia aí este podcast para todo mundo. Se tem abençoado a tua vida, como eu digo, certamente abençoará a vida de mais alguém. Certo, gente? Faça isso. Também segue aí as redes sociais, tanto da Igreja Encontros de Fé Viamão, como dos jovens, e assim a gente segue falando das coisas do reino de Deus. Certo, gente? Hoje aqui, convidados super especiais para uma conversa bem bacana. É sempre bom esses momentos. Comigo aqui, então, pastor Paulo Ganzer. Tudo certo, pastor? Tudo bem, Felipe? Nós que não somos tão jovens, viemos. Que alegria estar com vocês nesse momento. Amém. Pastor Gerson. Muito bem, bom dia aí, manhãzinha, iniciando essa moçada junto aí, de poder compartilhar aí coisas concernentes do reino e da nossa vida do dia a dia. Amém, amém. Nós viemos agora de uma cruzada de fé, A gente teve momentos bem especiais. O pessoal que pôde acompanhar sabe do que a gente está falando, Mas para quem não sabe do que a gente está falando, a gente coloca lonas iguais às lonas de circo em alguns lugares e ali a gente faz os cultos ali na rua, na tenda, Então nós tivemos noites muito especiais, o Senhor nos visitou, pessoas foram curadas. Como é que foi isso para você, essa experiência mais uma vez? São 30 anos de ministério fazendo isso, Como é que tem sido isso? Essa é uma das marcas do ministério, O Ministério Encontro de Fé, as cruzadas, o ministério começou com cruzadas, eu pude participar antes mesmo de ser pastor, de algumas delas, de estar em cidades, de ficar semanas com os pastores, o pessoal que estava junto ali e tal. Fiquei em Pelotas, em outras regiões. E tem muitos testemunhos legais. Foram momentos assim muito marcantes assim que definiram o futuro, inclusive, e o que somos hoje como igreja, em partes, Então, participar de uma cruzada de novo é um momento especial, traz a lembrança, muitas imagens, muitas lembranças bonitas, testemunhos, histórias, coisas que a gente já viveu. E, de novo, a gente ver Deus se manifestando, isso é legal. E, ao mesmo tempo, reafirma a nossa identidade, quem somos, qual o nosso propósito. Nós temos isso bem claro como igreja Encontros de Fé. Nós evangelizamos e nós edificamos. Nós não somos uma igreja de passagem, nós somos uma igreja que faz discípulos. Esse é o nosso propósito. Sim. Isso é uma coisa que a gente vinha conversando, que eu acho bem interessante no ministério. Esse testemunho, São 30 anos aí se mantendo em uma convicção, em uma visão. Como isso é importante, principalmente nos dias de hoje, A gente fala que é jovens e a gente vê na sociedade o que eles chamam de uma geração líquida, Uma geração que não tem muita identidade às vezes, tem dificuldade em se achar no mundo, Então é interessante a gente ver esse testemunho de 30 anos firmados, O que o senhor diria que é assim o segredo para se manter durante 30 anos firmado em uma convicção? Visão você não muda, visão você amplia. Isso é uma chave. Visão você não muda, você amplia. Se você perder a visão, você se perde. Eu acho isso muito legal no ministério. Você ser fiel. Paulo disse, eu fui fiel à visão que Deus me deu. Deus deu uma visão lá atrás. O ministério começou fruto de momentos assim, evangelísticos, E na caminhada o processo foi sendo ampliado, é claro, As pessoas foram chegando. E a gente foi vendo que nós não podíamos ser só o ministério evangelístico. Nós também deveríamos ser igreja. E fomos aprimorando pastores com características mais pastorais, Então, e a gente manteve a visão, até porque entendemos que se Deus nos deu essa visão, esse propósito, nós devemos seguir por ali. Já vimos na caminhada, como você citou,
não só jovens, assim, não tendo muita estrutura, no sentido de começar as coisas e terminar, mas também igrejas, né? E nós não queremos isso está bem definido no ministério, pela convenção. Nós temos uma convenção, os jovens talvez não saibam, né? Nós temos uma convenção, isso a gente conversa muito ali na convenção, e nós queremos permanecer naquilo que Deus nos mandou fazer, né? Não é uma coisa fácil, porque existem pressões, muitas pressões. É interessante, né? Os modismos, né? Os modismos, as igrejas focadas em grupos, e aí você vai ver igrejas que focam mais em grupos específicos, e nós somos uma igreja para todos. Está bem claro para nós, uma igreja para todos, que quer trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, e todos, né? Os vovôs, as vovós, e isso que queremos, e queremos nos manter aí. Isso é interessante, é um retrato das famílias, né? A família é assim, né? Sim. Tem o ancião, tem o adulto, tem ali o jovem, tem a criança, e a gente trabalha com a família como um todo, né? É interessante isso, eu acho super importante o fato de se manter essa visão, que não é uma coisa fácil, como foi dito, porque há muitas pressões, mas é importante, né? Manter-se firme. E quando a gente vai para a Bíblia, né, pastor? A gente percebe que a palavra de Deus nos mostra isso, aquilo que o pastor citou aqui. Paulo disse, eu fui fiel à visão que Deus me deu, né? E isso é importante, não andar às vezes pela ideia humana, né? Pelo eu quero, eu vou fazer, mas palavra de Deus, né? A gente vê que Deus ele tem não só um propósito, como uma direção. A gente vê Abraão mesmo, quando ele foi chamado, né? Ele não sabia, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E ele seguiu ali, né? Creu em algo que ele mesmo não tocou, mas através daquilo que ele creu, daquilo que ele seguiu, Deus pôde concretizar lá na frente, né? Sim. E é nisso que nós cremos também, né? E como isso é uma segurança para as próximas gerações. Isso aí é legal. Mas a gente veio da cruzada, que é um momento evangelístico, é um momento que a igreja ela põe essas tendas na rua, ela vai para a rua, e é muito legal porque até o pastor Isaías falou sobre isso, orou, né? A igreja ela é renovada também, né? Porque chegam pessoas novas, tu vê os sinais, tu vê gente sendo curada, tu vê pessoas sendo libertas. É muito legal. Mas assim, para as pessoas que quem sabe estão chegando também, para quem já está há mais tempo, como que elas podem falar do amor de Deus, evangelizar mais as pessoas que seguem? Quais são dicas, assim, né? Como que elas podem demonstrar o amor de Deus? Foi citado, por exemplo, pressões. Hoje tem toda essa questão política também. Tu tem que te posicionar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, às vezes tem algumas coisas que até atrapalham o evangelizar, o falar de Cristo. O que as pessoas podem fazer para falarem mais do amor de Deus para quem os cercam? É interessante o texto de Atos, quando Jesus ele ressuscita. Então, e ele diz, né, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois ele diz no versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ponto. Ser uma testemunha. Quando você é uma testemunha, você fala daquilo que você viu, você fala daquilo que você vivenciou. E as pessoas que estão chegando talvez não tenham muito conhecimento ainda da Bíblia, os textos, os endereços, né? O número da casa, toda aquela coisa, né, Gerson? Elas ouvem a gente falar e dizem, mas como assim, né? Deus falou, como assim? Está escrito na Bíblia e tal. Então, talvez para essas pessoas seja um pouco difícil testemunhar, mas elas podem dar o seu testemunho. Elas podem falar daquilo que Cristo tem feito em suas vidas. Sim. Daquilo que elas já têm experimentado. Bem, eu cheguei sem paz, agora eu tenho paz. Eu cheguei perdido, agora Cristo tem me encontrado, né? Eu tenho tido mudanças, estou passando por um processo de libertação. Minha família está diferente, eu me vejo diferente. Essa é uma forma de evangelizar. Sim. Sem contar o próprio testemunho, o que ela está vivendo. Diziam muitas vezes, uma pessoa nova convertida, ou a experiência que ela tem, as primeiras experiências, diziam para mim que eu ia chegar na igreja e fazer uma lavagem cerebral. Isso não aconteceu. E só o fato de falar isso, ao contrário disso, eu estou cada vez com mais vontade de querer aprender, porque isso está me fazendo bem, está mudando a minha vida. Né? Achei interessante um rapaz, dias atrás, ele está num processo de libertação, chegando, e ele disse, eu não vi a hora de vir ao culto, quarta-feira de novo, para ouvir a palavra, e para receber através do louvor, como é bom e tal. Então essas coisas você pode compartilhar. Compartilha com a tua esposa, compartilha com o teu marido, com teus filhos. Olha, eu fui à igreja, é um ambiente bom, faz sentido o que é dito,
É uma forma de testemunhar, é uma forma de evangelizar. Vamos juntos, então. Está comprovado que as pessoas que mais ganham pessoas são as pessoas que estão chegando, que estão naquela fase do primeiro amor, que ali não tem receio de falar do que estão experimentando, das experiências que estão tendo com Cristo, com outros irmãos. Isso é muito legal. Isso é um ponto interessante, porque, pastor, por que quando a gente fica mais velho, que a gente já fica mais acostumado com a igreja... Mais velho na fé. Mais velho na fé, quer dizer... E mais acostumado com a igreja, por que a gente tem essa tendência a se acomodar e não falar tanto, quem sabe, do amor de Deus? O ser humano gosta de zona de conforto, como um todo, né? E existem muitos conceitos errados na igreja. Um deles é de que o primeiro amor passa. Não, isso é fogo de palha, isso é só para o início. Depois, tu vai ver, vai cair na real, tu vai ver os bastidores da igreja. É como se dissesse, tu vai conhecer a cozinha da igreja e você vai... cair na real. Não, esse não é o plano, esse não é o propósito. É claro que igreja, convivência de igreja, relacionamentos, pessoas, tem seus desafios, sempre tem, né? Tem seus desafios. Igreja é um lugar muito legal, mas também tem os seus problemas. Biblicamente a gente vê isso, né? A Sim. gente vê, por exemplo, em Atos eles tiveram os seus desafios, sem dúvida. né? Você olha a igreja relacionamento, tudo. Relacionamento da igreja de Corinto, eu preguei dias atrás sobre a igreja de Corinto, uma igreja cheia de problemas. Eu não queria ser pastor da igreja de Corinto. Porque tinha muitos problemas. Dons, mas também tinha muitos problemas. Muitos problemas, né? Para Paulo mesmo, quando deixa Timóteo na cidade de Éfeso, foi para administrar problemas. Então, existiam problemas nas igrejas. Aliás, todas as cartas, ou a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas para quê? Para corrigir problemas, exato. Heresias, erros doutrinários estavam querendo entrar, então, problemas. Então, todas as igrejas em todos os tempos tiveram problemas. Existem problemas na igreja. Mas existem conceitos errados e até coisas espirituais de que primeiro amor é só para quem está chegando. Não, o próprio Cristo, quando escreve a carta para a igreja de Éfeso, diz, olha, vocês estão errando, vocês cometeram um erro, vocês abandonaram o primeiro amor, tá? Vocês abandonaram essa chama, esse brilho nos olhos. E não é esse o plano, né? Eu gosto muito de um cara na Bíblia chamado Caleb, né? Que tinha 85 anos, quase a idade do Gerson. Não, também ancião. Né? Mas ele disse, eu estou tão forte como estava no início. Isso é legal, né? Manter-se nisso é legal, não? É legal ver alguém que ainda tem esse brilho, e essa é a ideia original, né? Manter o brilho. A preocupação do Senhor, a gente vê ali na dracma perdida, né? Que aquela mulher, ela parou tudo para procurar essa dracma da ovelha, o filho pródigo. Então, o Senhor, conhecendo o coração, né? Que como nós precisamos resgatar aquilo que nós recebemos e manter essa chama acesa. Sem dúvida. Eu não sei também se na caminhada cristã também as pessoas elas criaram uma ideia também do que é ser cristão, e pode ser isso que desanima um pouco também. E tem a religiosidade no caminho de todos nós, que é perigoso. Para mim, a religiosidade é o caminho mais perigoso, é a coisa mais perigosa que existe na vida cristã, né? Que é você viver no automático, acostumar com a vida da igreja. Mas eu sei como é, eu sei como eu faço, costumo com a Bíblia e tal, você se torna religioso. Eu acho, dias atrás estávamos em uma reunião e eu estava pensando que Jesus não combateu nem os romanos nas suas falas, ele combateu os religiosos. Os religiosos ele batia. Né? E batia com as duas mãos. Sim. Porque isso é um perigo, isso é algo que está no caminho de todos nós. E não é esse o propósito de Deus. Sim. Mas eu digo, às vezes se cria uma ideia do que é ser cristão, né, mais romantizada. E quando tu chega na vida real, não que seja algo difícil ou ruim, pelo contrário, é uma benção, é muito bom seguir Cristo. Mas eu digo, tem os seus desafios. E o próprio Cristo falou isso, né? Tem que tomar a cruz, tem que seguir. Ou seja, não é um caminho simples, fácil de ser seguido. Então, quando tu tem essa consciência, eu acho que fica um pouco mais real, assim, né? Uma outra coisa que eu até diria que quanto mais cedo você perder essa ideia romântica, menos tempo você perde. Sem dúvida. Certo? Quanto mais cedo você perder a ideia romântica de a igreja sempre maravilhosa, sem problemas e tal, menos tempo você perde. Sim. Eu ouvi um pastor que disse algo, né? Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que, eu tenho que amarrar ou segurar o pastor que existe em mim. Por quê? Porque o pastor, né, vai ler a Bíblia, ele já está pensando no sermão às vezes, no que ele vai falar. Mas ele precisa entender que, não, primeiro eu tenho que comer, né, na palavra. Certo. Eu não digo só o pastor, eu acho que até o cristão já mais velho, às vezes está lendo a Bíblia já pensando no que ele vai dizer para outras pessoas, quando a Bíblia quer falar com ele, né? Então ter esta visão, entender que como discípulo,
não é romântico, mas é bom, é muito bom, é excelente. E o chamado é para comunhão. Exato. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo para mim, porque eu preciso ouvir a palavra, né? Não importa quantos anos de fé eu tenho. Sem dúvida. Isso é importante. Agora, a questão do evangelismo, né? A gente vê o mandato do Senhor, né? Ide por todo mundo, prega o evangelho. Tal. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão. A razão de existir. Isso não muda, né? Isso continua. Isso é importante. E aí o Senhor diz então, né? Vão, façam discípulos, né? Batizem, ensinem. É um caminho completo. Sempre traz esse ensino, né? Que não é só o evangelizar, não é só o batizar, mas também é ensinar, né? E o evangelismo vai ter aquele chamado mais específico, o evangelista, que ele vai ser, quem sabe, o ganhador de grandes almas, de grandes, né? Grupo de pessoas, né? Multidões. Mas não quer dizer que, bom, então quer dizer, eu não isso é apenas para alguns. É só apenas para alguns. Não, isso é para todos, porque nós vemos ali os próprios talentos ali, né? Um recebeu um, outro 2, outro 5. O que recebeu 2 multiplicou. Então, pode se colocar contra o evangelho. O Senhor nos deu, nos confiou, nos deu uma proporção de fé, de amor, né, de dom. Então, para fazer o quê? Para multiplicarmos, né, para anunciarmos. Nós temos, sim, no Senhor as condições, basta somente nós abrirmos a nossa boca. E está comprovado que as pessoas, a forma principal de pessoas serem ganhas é através do evangelismo pessoal. Entende? Está comprovado. Né? O evangelismo em massa é maravilhoso, é legal, é importante, é missão da igreja e nós gostamos de fazermos isso. Mas nós jamais podemos abrir mão do evangelismo pessoal. A igreja, como é importante a igreja entender isso. Imagina se cada um de nós ganhássemos 2 pessoas por ano. 2 pessoas por ano. Imagina se cada membro entendesse que isso é propósito. Não, eu vou me empenhar nisso, eu vou no poder do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ganhar 2 pessoas para Cristo. Imagina, nós íamos triplicar a igreja em pouco tempo. Sem dúvida. E cada pessoa, né, cada cristão, eles vão estar em lugares em que outros cristãos não vão poder estar. O seu mundo, né? O seu mundo, eu não tenho acesso ao mundo, o teu mundo, né? Que é o mundo da tua convivência, Sim. As pessoas do teu relacionamento, o teu ambiente de trabalho, de escola, Sim. Faculdade, jovem, você tem um mundo que nós não temos acesso. E como é importante lá você ser a luz, sal, testemunha e tal, né? É importante isso. Exato. Aqui a gente já responde uma outra pergunta que eu ia fazer, né? Que é se esse chamado é só para evangelista. Então, fica claro que esse chamado é para todos. Tem o específico ali, alguém que vai ter um dom. Dos ministérios, né? Se você olhar Efésios 4, você vai verá que um dos ministérios é o ministério do evangelista. E é importante que aí na igreja, e a gente crê em todos os ministérios. Sim. E é importante que na igreja tenhamos evangelistas, né? Mas a missão de Mateus 28, Mateus 16 é para todos. Sim. E isso é importante a gente frisar. É para todos. Falar do amor de Cristo é importante. Eu acho que tem que ter essa consciência também, né? Lendo o livro do Craig Groeschel, ele fala, né? O Cristão Ateu, o nome do livro. Aí ele fala que muitas vezes nós esquecemos que se o meu vizinho ele não é salvo, para onde é que ele vai? Né? Se eu creio no inferno e no céu, ele vai para o inferno se não recebeu Cristo, né? Então eu durmo bem com isso, eu estou contente com isso, eu estou tranquilo com isso. Eu acho que isso é algo que a gente tem que todos os dias trazer nosso coração, né? De que existe um mundo aí e nós somos missionários nesse mundo, né? Sem dúvida. Existem verdades espirituais que nós não podemos abrir mão, mas é aquilo que falamos antes, né? Quando a gente esfria no primeiro amor, quando a gente cai em uma religiosidade, a gente vai esquecendo disso, né? Eu tenho um livro bem interessante que fala sobre isso, que nenhum pereça, o título do livro, do Ed, como é que é o nome do autor? Ed Silvoso. E ele fala disso, né? Ele disse, no início da minha vida cristã, eu ganhei muitas pessoas para Cristo. Depois, eu fui esfriando, a ponto de, quando passava alguém que havia morrido para ser sepultado, eu dizia, bem, se foi salvo ou não, o problema é dele. Nem todos serão salvos. Começou a defender um ensino, né, de que a salvação não é para todos. E ele disse que um dia, estando com o coração ressequido, aí ele percebeu uma outra coisa, que quando ele foi perdendo isso, o seu coração foi ficando ressequido, entende? Sim. Ele começou a perder também aquela, sabe, a alegria da salvação, o gozo da comunhão, sabe aquela coisa de você pegar a Bíblia e dizer, puxa, meu Deus, eu tenho um Deus maravilhoso. Ele foi perdendo isso. E ele disse que depois de estar muito ressequido, em um momento Deus falou com ele, que o problema foi esse, ele perdeu o primeiro amor. E ele voltou, né? Ele tomou uma decisão de voltar, e foi um homem que tem um evangelismo de ganhar cidades, é bem legal,
o livro dele, Que Nenhum Pereça. Ele foi um dos que andou perto de Carlos Anacondia, cita Carlos Anacondia, inclusive, e Deus usou ele tremendamente também para abençoar os locais onde ele esteve ministrando. Que legal, que legal. Isso é importante. Eu acho que a igreja tem que despertar cada vez mais nesses dias para a gente divulgar, pregar, ensinar, falar do amor de Deus, né? Até porque a gente foi alcançado pelo amor de Deus. A gente nunca pode esquecer isso, né? Sim. A gente lembra ali de Jesus quando enviou os 70 discípulos, né, de 2 em 2, para já irem preparando ali, né, o caminho que Jesus ali passaria. Comissionou eles, né? E eles foram, e depois eles retornam felizes da vida, colhendo os frutos. Então, quando você vai, jovem, mas eu não posso. Não, tu pode porque o Senhor é contigo. Quando você vai, certamente tu voltará com alegria, porque vai ver o resultado. Interessante que é uma alegria, então, quando você evangeliza. Há um tipo de satisfação, de gozo espiritual que você recebe só quando você se joga nesse reino que é invisível, mas real, né? Eu achei muito interessante o que uma moça disse para minha esposa dias atrás. Foi para a tua filha que ela disse: puxa, eu não imaginei que eu perdi tanto tempo. Entende? Disse para tua filha, né? Disse, aliás, para a Vanessa, né, tua esposa, né? Ela disse, né? Pena que eu perdi tanto tempo vivendo só longe, né, na igreja, e agora estando mais perto, ela tem desfrutado de coisas maiores, né? E esse é o propósito de Deus para todos nós, né? O propósito de Deus não é que sejamos frequentadores de igreja, é que venhamos viver esse reino e desfrutar de tudo que Ele tem. Gerar vida, né? Sem dúvida. Eu achei interessante quando o pastor aqui falou sobre os 70, que eles iam preparando o caminho. E essa é a nossa missão, né? É preparar o caminho para que Cristo possa habitar o coração de alguém. Então, às vezes, você vai falar do amor de Deus, a pessoa não vai receber. Ela pode até rejeitar, ela pode até... Não, tal, mas lembre que a gente está preparando o caminho. Pode ser uma primeira semente, que lá na frente vai germinar, que vai dar fruto. O caminho está sendo preparado para Jesus habitar aquele lugar, né? É que a gente se preocupa muito com o resultado. E a gente esquece a missão, entende? A gente se preocupa muito, mas eu falei, não deu frutos e a pessoa não converteu. Não te preocupa com isso, isso não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ir, né? Então, às vezes, por se preocupar tanto com o resultado, a gente esquece da missão. E a gente começa a achar que não vale a pena. Não, vale a pena evangelizar, para quê? Fala, as pessoas não querem, elas não creem. Estamos vivendo um mundo muito humanista, dizem elas e tal, né? E aí dizem que não vale a pena. Então, não nos preocupemos com isso, não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo, é ele que convence, né? Sim. Nosso papel é ir, é anunciar, é proclamar. E ao proclamar, Deus vai fazer a parte dele. Tem promessa, né? Quando a gente proclama, os sinais vão seguir, né? Isso é interessante. Agora, assim, aproveitando a deixa, como que a gente lida, como é que nós devemos nos portar quando as pessoas nos rejeitam? Quando elas rejeitam, as pessoas que nos cercam rejeitam a mensagem, né? Como que deve ser o nosso comportamento, o nosso modo de lidar com as pessoas, né? Eu vejo, tem pessoas às vezes que ficam chateadas, elas ficam ressentidas, né? Ou com a pessoa, ou até começam a duvidar da fé também, tipo, mas eu falo, as pessoas não me ouvem, não sei o quê. Como que deve ser esse comportamento para com aqueles que os rejeitam, né? É os sentimentos do Senhor Jesus que fala em Filipenses, Paulo ali, né? De nós termos compaixão e misericórdia, né? Porque se nós fizermos com o intuito que a pessoa tem que receber, goela abaixo, né? Logo nós vamos nos frustrar. Agora, sim, quando tem o sentimento do Senhor, mesmo que essa pessoa não receba naquele momento, como foi falado, de bom grado, mas o nosso coração ele não vai se amargar, mas ele vai ficar cada vez mais conduído, né? A gente pode até ficar triste, porque é natural, somos humanos, né? A gente não pode espiritualizar um ser que é humano, sim, né? A gente é humano, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente gostaria de ver frutos e frutos mais rápidos e tal, né? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? Entendendo que às vezes Deus usa isso para trabalhar em nós também, né? Sem dúvida. Entendendo que às vezes Deus não permite algumas coisas porque Ele está num processo conosco também. Eu recebi uma mensagem nessa semana, havia uma fotografia em uma de nossas redes de um batismo anterior, e aí uma pessoa disse: puxa vida, como vale a pena evangelizar. Eu semeei na vida dessa família há 15 anos atrás. E agora eles decidiram pelo batismo. E ela usou essa expressão: puxa vida, eu não acredito. Eu não acredito que eles batizaram, né?
Fala de uma mãe e de um filho, né? E ela disse há 15 anos atrás, eu vim colocando sementes. Então, o tempo pertence a Deus, não a nós, né? Agora, por exemplo, na família, marido, esposa, você falou para o marido 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cara não quis. Então, passe a dar testemunhos. Pedro, aliás, diz, né, que a mulher cristã, isso vale também para o homem, ganha o marido sem palavras, com atitudes. Existem situações em que o melhor testemunho o melhor evangelismo é o testemunho, né? Você já falou, você já convidou, você já falou de Cristo, né? Já foi até mais enfático. Olha, se você não receber Cristo, você vai para um lugar ruim e tal. Mas a pessoa não quis, então agora deu testemunho. Sim. É muito importante esse evangelismo com testemunho. Isso também traz pessoas, não, Gerson? Essa postura, né? Esse caráter de Cristo. Novo, né? de mais paz. Pedro usa ali, né? Um homem interior, agora com mais paz. Uma pessoa diferente por dentro. Sim. Uhum. Eu já ouvi isso, né? Pessoas que falam de um familiar, mas ele mudou mesmo, né? Eu vi que algo aconteceu na vida dele. Funciona. Algumas semanas atrás teve um rapaz que veio aqui e ele um parente dele, né? Tem vindo, tá bem envolvido, se converteu, passou por um processo de libertação, tudo. E aí ele disse, cara, me impactou o que está acontecendo na vida dele. Eu andei muito tempo na igreja, ele citou lá e tal, mas não sei, parece não fazer sentido aquilo para mim. Mas quando eu vi a mudança nele, eu disse, ele mudou? Ele mudou? Eu disse, isso está acontecendo na vida dele, então isso aqui tem alguma coisa diferente. Então eu achei interessante isso, ele viu algo. E essa é uma forma, assim, muito eficaz de evangelismo, né? Evangelismo sem palavras, né? A única Bíblia, isso é uma coisa que a gente diz seguidamente, se diz no meio evangélico, né? Que a única Bíblia que algumas pessoas irão ler é a Bíblia do nosso testemunho, tá? Da nossa casa, da nossa família, os nossos vizinhos. Eles estão observando. Aliás, o cristão sempre é muito observado, por onde passa. E também é muito cobrado, né? Então as pessoas estão olhando para a gente. Se o Senhor Jesus disse mesmo, vós sois o sal e a luz, né? É sinal que nós vamos ser vistos, sim, observados, né? Que o chamado foi para ser colocado em evidência, né? Eles não se acende uma luz para colocar embaixo do, né? Por isso, jovem, não se esconda. Não seja discípulo secreto. 007, James Bond, gosto. Agora, uma coisa que é interessante, para quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, e que o coração dele está ardendo nesse sentido, dizendo, poxa, eu preciso testemunhar mais, eu preciso falar mais de Cristo. Quais são os requisitos básicos, assim? Olha, para tu te tornar um evangelista no teu bairro, para tu te tornar um evangelista, que eu digo, esse cristão que dá testemunho, não necessariamente tem um ministério de evangelista, né? Mas todo cristão, para tu começar a testemunhar mais, o que não pode faltar na vida dele para que ele possa começar a testemunhar? A virtude, né, do Espírito Santo, né? Essa busca, né? No discipulado agora nós tivemos uma reunião, aí foi falado sobre fé. E aí uns irmãos, né, queridos, né, nós estamos ali, o pessoal aprendendo. E não, a fé, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter força, a gente tem que... Eu disse, não, amém, legal, mas tudo isso, se não tiver o Espírito Santo, que já habita no cristão, mas que precisamos buscar esse revestimento, é Ele que vai nos dar para sermos essas testemunhas. Né? Sim. Essa intrepidez, né, essa ousadia vem do Espírito Santo. O próprio Pedro, né, negou a Cristo e agora, batizado pelo Espírito Santo, se põe em pé e com muita ousadia, muita intrepidez, ele dá testemunho, né? Como é importante isso. Ao mesmo tempo, eu diria, de uma forma prática, que Pedro disse que devemos saber dar razão à nossa fé. Né? Está começando, pegue textos básicos da Bíblia e tem esse texto, não precisa carregar a Bíblia, né? Porque às vezes a Bíblia assusta, especialmente quem não é cristão, né? Você não precisa carregar uma Bíblia, não, estou com a Bíblia no meu trabalho, embaixo do braço, assim. Então, não precisa. Mas tem a Bíblia dentro de você. Pegue textos básicos que são importantes. Pega João 3,16, decora o texto, entende? E a partir disso, faça um caminho, né, para que você possa, então, evangelizar de uma forma que tenha começo, meio e fim. Né? Saiba dar razão à tua fé. Então, coisas simples, textos básicos que podem te ajudar e que você possa, numa fala, então, passar isso para as pessoas e que pode impactá-la, né? E a partir disso ela tomar uma decisão por Cristo. Sem dúvida. Uma coisa que me chama a atenção nesses dias tem sido a importância
de lembrarmos, né, do que o Espírito Santo opera em nós, né? Essa virtude, tanto para se tornar testemunha, foi citado, né, Atos 1:8, mas também até a transformação pessoal, que também vai acabar sendo esse testemunho, né, de poder, daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Tem muitos testemunhos, que a gente diz, né, de pessoas que estão na igreja, são religiosas, mas em casa dão um mau testemunho às vezes, né? Isso nos ambientes de trabalho. Isso é importante, até que o pastor citou, porque nós podemos receber, no momento que aplicamos nosso coração e buscamos, receber os dons, ou dons do Espírito Santo, e ser bênção para outras pessoas. Mas os dons, nós já tem em outro momento já falando sobre isso, ele propriamente ele não nos cura. Nós precisamos estar abertos para receber essa mudança, essa transformação, para, junto com os dons, então, fluir isso na nossa vida. Porque muitas vezes tu vai ver pessoas com dons, mas é sua vida, justamente isso. É que o Espírito Santo vem com dois propósitos em nós, né? No novo nascimento ele vem para nos transformar, e nesse batismo com o Espírito Santo que nos reveste, ele vem para nos dar intrepidez para falar aí, né? E é muito importante entendermos esses dois caminhos. A primeira transformação que o Espírito Santo quer produzir é em nós, que nós chamamos de santificação. É claro que a gente entende que isso é processo, que leva tempo, que não tem crente perfeito, né? Essa ideia de que tem, não, vou chegar num lugar, não. Paulo disse, eu não alcancei tudo. O próprio Paulo, grande Paulo, embora pequeno em altura, mas um grande homem, né? Ele disse, eu não alcancei tudo. Então, a gente entende, e isso precisa ficar claro, né? Salvação é estanque, santificação é processo, leva tempo. Nós não estamos prontos. Depois de 40 anos de caminhada cristã, você estará sendo tratado ainda, leva tempo. Mas nós precisamos estar abertos para que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? O problema é quando a gente não se abre, quando a gente acha que não precisa, entende? Sim. Então é muito importante estar aberto. O Espírito Santo trabalha em mim, no meu temperamento, em áreas que eu ainda não venci. Eu quero ser trabalhado, eu quero ser tratado. E ao mesmo tempo, no próprio testemunho, a gente pode dizer, eu não alcancei tudo ainda. A gente pode dizer, a gente não precisa bancar o super-homem. Quando erra, pode ser humilde e dizer, olha, isso aqui que eu estou fazendo, sabe, isso aqui que eu falei com uma maneira errada, está errado. Só que eu estou buscando transformação. Isso também contribui no processo das pessoas. Sem dúvida. E Jesus pontuou isso em Mateus 11:28, né? Que é quando nós, muitas vezes, até a obra em si do Senhor fazemos na força do braço. Ele diz, olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sim. Então, a abertura para esse processo, ou não haver o impedimento desse processo, que haja essa mansidão, essa humildade. Sim. Biblicamente, então, pastores, nós podemos dizer, primeiro, que o Espírito Santo ele está disponível a todo cristão e é vontade de Deus que eles sejam cheios. Isso? Sem dúvida, sem dúvida. O Espírito Santo é a chave da vida cristã. Se você quer viver uma vida cristã bem-sucedida, busca o Espírito Santo, entende? Se você quer viver uma vida cristã bem-sucedida, conheça o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Lembremos, o Espírito Santo é o agente de Deus na terra. Deus Pai está no céu, Cristo está à sua direita, o Espírito Santo é o nosso ele veio substituir Jesus, está aqui, ele é o nosso guia, ele está conosco, né? Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, é muito importante. Eu gosto muito de João 14, quando Jesus diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. E eu sempre pergunto, será que eu o conheço? Será que eu estou aprendendo a conhecê-lo um pouco mais, melhor? Hoje eu ouvi o barulho do vento, né? E eu lembrei, é o vento do Espírito Santo, né? É legal isso, né? Então, é importante esse relacionamento com o Espírito Santo, isso é uma chave. E eu lembrei de Cornélio, um centurião gentil, né? Temente a Deus, e Deus fala não só com ele, Pedro, né? Vai lá. Está ele, não só a sua casa, mas ele mesmo evangelizou, trazendo todos que estavam à volta. E quando vem os apóstolos, eles pregando ali a respeito de Cristo, vem o Espírito Santo e batiza todos. Sim. É para todos. É para todos. Isso é importante. Acho interessante que no início de 1 Coríntios, Paulo fala
respeito do tipo de chamado, né, de vocação deles, né, dizendo, olha, não foram chamados muitos nobres de nascimento, muitos que têm aí, quem sabe, uma posição social e tal, e isso demonstra que o Senhor chamou os pequenos. Cristo, quando na sua oração ele diz, oh, Pai, te dou graças porque não revelaste isso aos grandes, aos sábios, mas aos pequeninos, né? Então, todos nós, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, anciãos, a hora é agora, o momento é agora, não importa o que passou, né? Mas é a hora de nos enchermos do Espírito Santo. Pedro diz isso quando, no discurso do Pentecostes, em Atos, as pessoas estão ali... Lembrando Joel, né? As pessoas estão ali, assim, abismadas com o que estava acontecendo e tal. E aí Pedro se põe em pé e evangeliza, né? E então ele menciona que a promessa é para todos. Para todos quantos Deus chamar. Estão perto, estão longe. A promessa é para todos. Então, a promessa do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é para todo cristão. É para quem será pastor, para quem será evangelista, para quem será um mestre, tem lá os ministérios ou o serviço, mas é também para o crente que trabalha lá num ambiente promíscuo, às vezes, e lá cheio do Espírito Santo, ele pode ser sal e luz. É para o pedreiro, é para o carpinteiro, é para o advogado, é para o estudante, é para quem está na faculdade, quem está na URGS. Né? Imaginem jovens cheios do Espírito Santo dentro de uma universidade que às vezes é humanista e tal, né? Vão fazer a diferença. Sem dúvida. Isso é tão importante, né? A gente trazer a luz novamente. Isso, e eu acho interessante que a fé é algo que a gente precisa falar mais, cada vez mais, né? A gente fala, mas é bom falar cada vez mais e entender que, por exemplo, o receber o Espírito Santo tem a ver com a fé, né? Eu preciso crer nele, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer que é para mim. Como a fé é importante nesse processo também, né? Para a pessoa poder receber, porque tem gente que diz assim, mas eu já orei, não veio e não sei o que tal, mas tem que ter esta fé. E a fé, eu acho interessante que Jesus diz, né? Batam, peçam, busquem. Ali é algo assim incisivo. Não é tipo assim, eu pedi uma vez, não deu, tá tudo bem. Não, quando eu tenho fé, eu vou insistir. Porque eu creio. E isso é importante, para que cada um seja cheio do Espírito Santo, né? Então, a Bíblia mostra isso, essa vontade de Deus nos encher. E a Bíblia também dá sinais de que o Espírito Santo não só vem para encher, para dar ousadia, para tornar testemunha, mas também de nos transformar, como a gente está falando, né? A Bíblia mostra isso. Vontade de Deus é transformação. Muitas das cartas de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, focaram nisso, né? Transformação. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que foram chamados. E aí fala a questão da humildade, fala no versículo 3 sobre a importância de preservar a unidade do Espírito e tal. Então, e muitos outros textos falam de transformação, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente e tal. E isso é propósito, né? Esse é propósito de Deus, transformação. O Espírito Santo vem, quer nos transformar, quer gerar em nós o seu fruto, né? O seu fruto. E aí vamos olhar o que é o fruto do Espírito, né? Então, Deus quer gerar em nós o seu fruto. Isso é para todos nós também, é importante isso. Sim, nós, quando viemos, todos aqueles que vêm, né, de um padrão, e muitas vezes que nunca ouviram sequer da palavra, né, um ensino, então tem uma mentalidade, é um molde todo, né, distorcido ali. O padrão do mundo, né? O padrão do mundo. Então, ao chegar em Cristo, e o mundo, ele passa desse imediatismo, que tem que ser tudo para ontem. E em Cristo, Deus não vai construir nada, aliás, não se constrói nada da noite para o dia. Nada que tenha valor, nada que dure, tenha né? valor e que seja firme, que seja seguro. Então vai precisar passar, né, de uma forma não lenta, pode ser lenta para nós, mas por que Deus não faz isso tudo de uma vez? Por causa da nossa própria estrutura. Eu tenho que falar sobre processo, tá? Deus não precisa de processo, né? Nós precisamos de processo. Se Deus quisesse só o resultado final, Ele faria tudo no haja luz. Mas Deus não quer só o resultado final, Ele quer a transformação. Entende? Deus não quer só o resultado final. Deus é o Deus do haja. Ele poderia transformar. Se Ele quiser só o resultado final, no haja está pronto. Mas Ele não quer só isso. Ele quer transformação. E transformação precisa de processo. Aí entra uma outra questão. As pessoas aprenderem a perseverar nos processos. Né? Primeiro obstáculo, não é para mim. Né? Eu vou desistir. Não vou mais orar. Não vou mais buscar o Espírito Santo. Não é para mim. Já orei uma vez, 2 vezes. Não, vamos perseverar nesse negócio. Vamos continuar, vamos bater de novo, até que
que aconteça, né? Então, isso é importante, as pessoas entenderem, a gente entender que existem processos, a gente precisa aprender a perseverar. O texto de Hebreus diz que os heróis da fé, os antigos da fé, eles conquistaram as promessas de Deus pela fé e pela perseverança. Deus é poderoso, fez de um vale de ossos secos e um grande exército. Deus faz como Ele quer, mas Ele vai fazer nesse processo junto com a gente. Sim. Então, tudo, né, está centralizado, penso eu, né, na questão do coração, como o Senhor pede, né, filho meu, dá-me o teu coração. Quanto nós dispusermos e todo o nosso coração, sim, né, nós não vamos desistir, nós vamos permanecer até o Senhor fazer o que for necessário. Sim. Como isso é importante, uma coisa que eu acho interessante é que o povo de Israel, por exemplo, que viveu no deserto, acho que Deuteronômio 8 fala, né, daquele eu te humilhei, eu te fiz passar isso, aquilo outro. É um processo, Deus estava ali tratando eles. Eles não enxergavam. Esse é o problema, entende? E achavam só problema, falta isso, falta aquilo. Mas né? esse é o problema. Deus é o Deus ele é um Deus espiritual, entende? A gente não enxerga a forma. O pastor Luciano Subirá falar sobre o agir invisível de Deus. Sim. Deus está trabalhando sempre, ele não descarta nada. Né? Pois eu não enxergava. O maná era Deus, né? As adversidades era Deus. Eu ouvi alguém um tempo atrás dizer uma frase que eu guardei, né? O problema da igreja do século XXI é que ela só vê a mão de Deus nas bênçãos. Ela não consegue ver a mão de Deus na dificuldade, nos processos, entende? Ela não consegue. Não, isso aqui não é Deus, isso aqui é o diabo. Então tudo é o diabo, né? São os demônios, é o diabo, são as pessoas. Não, às vezes é Deus trabalhando. A mão amorosa do Pai, dizendo: não, vamos o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho aqui, depois a gente conversa sobre esse tema de novo, vamos esperar um pouquinho e tal. Isso é uma das formas que Deus utiliza para trabalhar em nós. Os 12 espias, todos viram a mesma coisa, mas somente 2 tiveram a visão, que era a visão dos céus, que creram que Deus estava com eles e que Deus daria para eles. Uma visão de fé, né? De fé. Eu acho interessante que o Jesus Cope estava falando esses dias, o pastor Douglas, falou uma coisa que é interessante, né? Em Mateus 4, o Espírito envia Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que enviou ele? Foi o Espírito, né? Então, assim, Deus está te enviando para uma prova ali, por um motivo. Para algumas pessoas isso é uma loucura. Ele quer operar algo. Aí o diabo vem e levanta Cristo, bota no pináculo lá e diz: eu vou te dar tudo isso aqui. Então, tipo assim, tu vê o diabo querendo dar tudo para Cristo e Deus levando ele para uma prova, né? Claro que aquilo ali cobrava um preço, é óbvio, mas tipo, a mão de Deus estava ali, havia algo que Deus queria fazer, havia um processo, e Jesus entendeu isso, e abraçou. Outra coisa que eu acho interessante é quando o Senhor Jesus fala da viúva, aquela que batia na porta do juiz, né? Batia. E o final do texto, acho que é Lucas 18, né? O Senhor Jesus disse: achará porventura fé o Filho do Homem quando voltar no seu reino? Eu acho isso interessante, porque ele tá dizendo ali naquela história que eu desejo que vocês sejam insistentes, que vocês tenham fé. Você está falando sobre oração no contexto, né? Com fé, né? Oração insistente, oração de fé. A oração que pede, que não desiste, que bate de novo. Né? Esse é o contexto. E é importante não só nesse texto, mas em outros. Jesus fala sobre a importância de batermos, de crermos, de orarmos, de insistirmos, de sermos como essa viúva, de sermos como aquele amigo importuno. Né? Aliás, o texto de Lucas 18 começa dizendo, né? Fala sobre o dever, não sobre o sentimento, né? Sobre o dever de orarmos sempre, sem esmorecer, sem enfraquecer, sem desanimar, perder a fé, né? Importante. Interessante. E a nossa vida com Cristo deve ser assim, né? Uma vida de fé, que tem essa visão de fé. Importante. O que nós podemos fazer biblicamente para ajudar, auxiliar, ou pelo menos não atrapalhar, né, aquilo que o Espírito Santo quer operar, quer gerar em nós? Como que nós podemos ajudar nesse processo? Né? Por exemplo, as práticas cristãs, né, o devocional, esse tipo de coisa, ajuda, auxilia nesse processo de ser transformado pelo Espírito Santo? Hoje tem uma grande divergência de ideias. Não que seja em si um problema, porque as pessoas, né, cada um tem uma forma de agir e pensar. Mas o que nós precisamos é ser mais guiados pelo Espírito Santo. Porque assim, com isso nós não vamos atrapalhar, porque às vezes as múltiplas ideias que nós vamos recebendo, isso vai gerando até obstáculos na forma de pensar, de enxergar, de ver, de interpretar a própria palavra. Então, quando nós nos aliamos àquilo porque a visão e a direção do Senhor não tem confusão.
Então, o quanto me parece que o apóstolo Paulo mesmo é nos esvaziarmos mais daquilo que é nosso, para nos enchermos do Senhor, e aí podemos ser, né, direcionados e facilitar, inclusive, né, esse processo. É Deus quem opera em nós. Isso é uma frase importante, bíblica. É Deus quem opera em nós. Mas aí alguém disse, e eu guardei, e conosco, mas nunca sem nós. Nunca sem nós. Deus não age naquilo que eu não entrego. Ele é cavalheiro, né? O texto de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. A gente usa esse texto às vezes para ímpio, para não cristão. Esse texto foi escrito para a igreja, para crentes, entende? Uma igreja em que Cristo já não tinha mais acesso, né? Já estava do lado de fora. E ele poderia arrombar a porta, mas ele disse: não, eu estou à porta e bato, né? Então, nós precisamos cooperar com Deus, acolhendo a palavra com mansidão, né? Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Senhor, eu não estou gostando disso aqui da tua palavra, mas eu vou acolher ela, né? Isso aqui é duro para mim, Deus, mas eu vou acolher. Então eu coopero, né, com Deus quando eu faço isso. O Espírito Santo me ajuda. Eu confesso para ti que para mim isso aqui é muito complicado, mas eu quero acolher. Eu me sujeito a ti, eu me submeto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Para mim, sujeitar-se é concordar com Deus. Eu concordo contigo, embora algumas vezes eu não tenha vontade, algumas vezes eu não concordo, né? Minha natureza humana diz não, mas eu me sujeito a ti, Senhor. Eu me sujeito à tua palavra. Se está na tua palavra é a verdade, então eu me sujeito à tua palavra. E quando eu faço isso, eu estou cooperando, eu estou dando espaço para que o Espírito Santo venha agir em mim, né? É muito importante isso, darmos espaço para que o Espírito Santo venha trabalhar em nós. É claro que é processo, leva tempo, mas quando você se abre, quando você está aberto para isso, Deus vai agir, vai operar, vai transformar, e em pouco tempo você verá os resultados. E eu sempre digo que quando você perde para Deus, você nunca perde, você sempre ganha. Né? Então, quer dizer, é um processo que não depende só do Espírito Santo. Ele é preponderantemente do Espírito, mas a gente ajuda, a gente auxilia, ou se abre pelo menos, né? Interessante que a parábola do semeador fala isso, né? Que tem uma boa terra. Ou seja, ela recebe bem a semente, né? Teve uma que não compreendeu, então o maligno vem e tira a palavra. Teve outra que outras coisas concorreram. Tinha pouca terra. A impressão do pouca terra, eu estava meditando nesses dias, é que tinha pouco espaço, né? Ela tinha pouco espaço no coração ali para criar raízes, né? Eu dei um espacinho, mas né? Tinha outras coisas ocupando ali, né? E aí depois encontra um solo fértil, que daí naquele solo ali, poxa, produz, né? Então, ou seja, tem um coração aberto, porque o próprio Senhor Jesus, ao explicar a parábola, ele fala: se cumpre a profecia de Isaías, de má vontade ouviram e cerraram o coração, fecharam o coração, aí não foram curados. Interessante que o Senhor Jesus diz ali que o problema foi esse, eles não quiseram ouvir, eles fecharam o coração. Rendição, né? Exato. Eu estava olhando o texto aqui de Tito, quando Paulo diz: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. E essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, essa questão do ensino, a mesma graça que salva quer nos ensinar. Mas se um aluno não vai na escola, ele não vai aprender. Você tem um filho pequeno, certo? Ele está numa fase ali de aprendizado, né? Uma criança ela não começa aprendendo, sabendo tudo, né? Mas ela coopera com isso. O professor diz: olha, agora tem tema de casa. E chega em casa, tem que fazer o tema. Não quero fazer. Então eu coopero, né? Então Paulo diz aqui: essa graça que nos salva, ela também nos ensina. E aqui, para mim, está o grande desafio, né? A gente está aberto para aprender. Senhor, eu preciso aprender contigo. Muitas vezes o que eu aprendi estava errado, era um padrão do mundo, são conceitos errados. Pedro fala sobre heranças que recebemos de nossos pais. Agora eu preciso aprender contigo, né? Me ensina, Espírito Santo me ensina. Eu estou aberto para ser esse aprendiz. Por isso que a gente cita sempre que Mateus 28, que o propósito não é só evangelizar, né? É fazer discípulos, porque um discípulo ele é um aprendiz, né? Ele é alguém que senta e agora começa a ouvir do seu mestre. E começa a aprender um caminho novo, verdades novas, e absorvendo essas verdades ele vai tornar-se igual ao seu mestre. Sim, é interessante a metáfora. O meu filho Lolo, ele tem uma coisa, eu vou ensinar algo para ele assim: não, pai, já sei. Não, já sei, eu toco bateria, já sei tocar. Aí eu tenho que dizer: não, tu não sabe.
Tu não sabe. Tu acha que sabe, mas tu tem que aprender. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa que está iniciando ou que já tem alguma vivência, não, já sei tudo, já li toda a Bíblia. Essa palavra eu já conheço. Já conheço. É como aquela pessoa que vem buscar aconselhamento e você diz, não me sinto que eu já sei. Então por que tu vem buscar aconselhamento? Já sabe. Já sabe. Mas para mim, isso me toca, né? Essa mesma graça que salva, então é Deus quem opera. Certo? Sim. A salvação é um dom de Deus. É Deus quem transforma o homem. Mas eu coopero com Ele quando eu me abro para o ensino, né? E aí entra também o papel da igreja de querer ensinar, né? E aqui entra o papel dos pastores. E o grande desafio é esse, né? A gente pega uma pessoa que vem com seus conceitos, com as suas verdades, e aí você começa a desconstruir aquilo através de novos ensinos e passar verdades. Aí entra o discipulado, a importância do discipulado na igreja. Fico vendo ali, né, as pessoas chegando abertas e fazendo perguntas e querendo aprender. Isso é legal, isso é maravilhoso. Por quê? Porque tem um processo acontecendo ali, né? E a transformação está acontecendo ali. E eu acho muito legal esse trabalho que a igreja faz. Por isso a gente sempre enfatiza a importância das pessoas estarem inseridas em uma igreja local. Não só vindo ao culto uma vez por semana, mas vivendo a vida da igreja. Porque tudo que é feito na igreja tem esse propósito de fazer discípulos, não. E ajuda nesse processo até do ensino, né? Então, como é importante abrir o coração, né? E dizer, Senhor, eu quero aprender. E como igreja, nós não vamos conseguir ser aperfeiçoados sozinhos. Sim. Somente juntos. Sim, importante, né? E uma coisa interessante também, o salmista diz, né? É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Quando os irmãos estão unidos, tal. É importante. Aí e o texto de Provérbios diz que ferro com ferro também se afia. Também. E aí, então a gente entende. O difícil com difícil. E aí a gente entende que existe o processo. A pergunta que fica é, quando é que termina esse processo? O dia que Cristo voltar. Na glorificação. É um processo contínuo, né? Eu acho, de novo, né, citando Paulo, né, eu não alcancei tudo. Eu não sei, me parece que Paulo estava preso ali, naquele contexto. Já estava para ser julgado, né, no final da sua carreira. Mas ele diz, eu não alcancei tudo, né, mas eu vou prosseguir para o alvo. Eu tenho um propósito, eu tenho metas. Eu não estou dando golpes no ar, né? Eu sei o que eu quero. Então é um processo que não termina, né? Não termina. É claro que as pedras maiores vão ficando para trás, né? E eu achei muito legal isso que um dia Deus falou comigo. Nós estávamos construindo nos nossos salões e havia uma pedra grande no caminho. Foi difícil tirar a pedra. É gaúcho, né? Foi difícil tirar a pedra grande. Tiramos a pedra grande, eu disse, bom, agora está legal. Só que aí eu descobri uma coisa, perto de uma pedra grande tem muitas pedras pequenininhas. E as pedras pequenininhas são as mais difíceis de tirar. Então a gente chega no Evangelho, as pedras grandes saem, a gente passa pelo processo da libertação, então a gente é liberto daquelas coisas com as quais estávamos envolvidos. Mas aí tem as pedrinhas pequenas, que é o dia a dia, que a gente precisa estar aberto, que a gente precisa reconhecer, Deus, isso aqui ainda precisa ser mudado, isso aqui ainda não está bom, isso aqui está fora do lugar, me ajuda. E fica desconfortável essa pedrinha e aí nós precisamos expor a nossa vergonha, se é que pode dizer dessa forma, para que essa pedrinha seja tirada. Senão, o que vai fazer? Nós retrocedemos, paramos. Por isso a parábola de Jesus, quando nascer, ele lava os pés dos discípulos, né? Um dia eu ouvi o pastor Isaías dizer, né, o que é mais fácil, lavar os pés ou tirar os sapatos para que outros lavem os teus pés, né? Eu acho que nenhum dos dois é fácil, né? Porque lavar os pés dos outros, às vezes tem chulé, tem outras coisas e tal, né? Mas também tirar o nosso sapato, às vezes é difícil nos mostrar, né? O ser humano tem uma tendência de mostrar as partes boas, então ele tira uma fotografia, ele vai no melhor ângulo, né? Já viram o melhor ângulo do Felipe e tal? Então, não, esconde, dá as suas coisas e tal. Esse é o ser humano, nós somos assim, nós somos assim, entende? Eu tenho vergonha do meu... Não quero mostrar minha carequinha aqui e tal, né? Mas o ser humano é assim. Só que a gente precisa, no Evangelho, a gente precisa se abrir, se mostrar. Isso é uma humildade, chave, né? Humildade. Eu acho isso importante até quando, depois de um tempo passado, conhecendo a palavra, tendo comunhão, etc. Acho que uma das coisas que nos atrapalha é uma certa arrogância. Orgulho, né? De eu já sei, eu já conheço, eu não sei o quê. E aí tem aquele checklist, né? Me converti, fiz o discipulado, batizei, recebi o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, encerrou. Agora é só... E não é isso que a Bíblia mostra, né? A Bíblia mostra ali que nós vamos estar muitos anos na fé e que Deus tem algo novo para nos dar. Isso é uma coisa importante. E quando expomos para Deus
não é para ficarmos sofrendo, mas é para curar mesmo. E aquilo gerar alegria, satisfação e segurança, né? Sim. E até essas pedrinhas pequenas, né? Eu acho que entram nessas questões emocionais também, até a questão da humildade, às vezes uma falta ali de perdoar alguns relacionamentos, uma série de coisas que o Senhor quer ir entrando, Ele quer ir trabalhando, né? Como isso é importante. Então o processo ele segue para sempre, é importante nós nos envolvermos nele. Agora, para encerrar, assim, mesmo entendendo tudo isso, recebi o Espírito Santo, tem o processo, mas é possível que um cristão, tendo passado essas experiências, até começado um processo, mas daqui a pouco ele se acostumou com certos pecados até. Se acostumou, entendeu? Se jogou ali nas cordas, como a gente diz, né? Em algumas coisas, e está vivendo assim, está achando que isso aí é normal. Como é que o que a gente pode dizer para essa pessoa, como ajudá-lo, ou para que ele não viva essa vida assim, né? Tipo, até comecei, vivi algumas coisas, foi legal, mas abandonei, estou aqui vivendo no pecado, em alguns erros. É possível isso acontecer? E como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Bom, a sequência de pecados, o Senhor nos deu foi a consciência, que é o divisor, né, daquilo que é certo, errado. E se é algo no que o pecado faz, principalmente na permanência do pecado, é cauterizar essa consciência. Nós, por inúmeras vezes, nós vamos atender pessoas, as pessoas, diante daquilo que fizeram como prática, não há arrependimento, porque não viam aquilo como um dolo, como um peso. Então, o que precisa ali, acima de tudo, é o Espírito Santo e esse trabalhar junto com a igreja, ministrando o amor de Deus, a graça do Senhor, essa salvação que vem pelo arrependimento e Deus quer reativar de novo essa consciência, para vir novamente, no sentido não de peso daquilo que fez, mas de poder ver que aquilo que foi feito trouxe prejuízo não só para a sua vida, e muitas vezes para a família, e ali poder haver conserto, né, e Deus restaurar a vida. Né? A vida cristã ela não nos exime de pecarmos, certo? Eu sou crente, sou cheio de Espírito, estou pronto. Não. Né? Paulo mesmo diz aos irmãos de Corinto, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não vivemos a vida cristã em uma redoma, temos uma natureza humana, o cristão pode pecar, não estou dizendo que ele deve pecar, mas ele pode pecar. João diz essas coisas, vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, lembrem, temos um advogado. Bem, o problema é que quando não entramos por esse caminho do arrependimento, do reconhecimento do pecado, do erro, o Gerson citou a questão da consciência. No cristão, para mim, no cristão, a consciência é uma das formas que Deus utiliza para falar conosco. No cristão. Até o não cristão tem consciência, e alguns deles têm consciência de pecado. Entende? Porque Romanos, no capítulo 1, diz que Deus colocou no homem a sua lei. Então, e a consciência é uma das formas de Deus falar conosco. Então, no cristão, uma vez que nasceu de novo, isso é muito mais vivo. Mas, quando a gente não trata com os pecados, deixa as coisas ficarem acumuladas, vai perdendo essa consciência. E pode cair em abismos, em lugares muito ruins. Né? Não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus. Então, o Espírito Santo sempre vai trabalhar. Ele sempre vai dizer, olha, tu sabe, Paulo, que está errado. Tu sabe. Né? Tu sabe que isso precisa ser consertado. Às vezes a gente não ouve o Espírito Santo porque a gente está com a mente cauterizada, com a consciência cauterizada. Então Deus usa uma outra ferramenta. Deus nunca desiste. Ele é tão amoroso que Ele não desiste. A primeira ferramenta é a ferramenta da fala, nossa consciência. A segunda, Ele permite a gente passar por algumas coisas, entende? Porque Ele dá um tranco, daí Ele dá um tranco, sabe? Aquele tranco, não, tá bom, tá. Então nós vamos conversar depois e de uma outra forma, né? Ele permite. Um dia eu ouvi uma história muito interessante sobre isso. Um pastor, tinha um amigo pastor, uma igreja nos Estados Unidos com 3.000 membros, e esse pastor, amigo, foi pego em adultério e destruiu a igreja, machucou, pessoas se machucaram. E esse pastor amigo, ele dizia, Deus, eu não te entendo, como é que o Senhor, sendo tão amoroso, o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu? Ele disse, não entendo, Deus, não compreendo isso, tu é tão amoroso, por que tu permitiu isso, Deus? E tal, né? E esse pastor, então, ele morava em um sítio e ele criava alguns animais e tal, né? Cada um tinha o seu cercadinho e tal lá. E num dos cercadinhos ele tinha uma raposa que ele gostava. E a raposa fazia uma coisa.
Quando nascia uma ninhada de patinhos, né, os patinhos ficavam soltos, a raposa saía do seu cercado, que era fechado, cavava por baixo, saía e matava todos os pintinhos, né? Eu acordava de manhã, estavam todos os patinhos mortos lá e tal, e ele pegava a raposa e botava no lugarzinho dela de novo e tal, né? Isso aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes e tal. E um dia, era um domingo pela manhã, ele ia pregar, ele acordou, tinha nascido uma ninhada de patinhos, 15 patinhos lá, os patinhos todos mortos. Ele olhou a raposa olhando para ele com aquela cara de... Ele pegou uma espingarda e deu um tiro na cabeça da raposa. Quando ele deu um tiro na cabeça da raposa, Deus falou com ele: foi isso que eu fiz com teu amigo. Várias vezes eu disse para ele: cara, não faça isso, fica no teu cercadinho, está errado, precisa de arrependimento. Mas ele não quis me ouvir. Então Deus, ele tem formas diferentes de tratar, né? Ele não trata o pecado como... Ele não pode tratar o pecado, ele seria injusto se ele não tratasse com a questão do pecado. Então Deus tem ferramentas, maneiras de trabalhar, e é claro que quando ele faz isso, ele não está desistindo da pessoa, ele também está querendo fazer com que ela caia em si, que ela se arrependa, com que ela venha reconhecer o seu erro e voltar para o plano, voltar para o propósito. Então, se você está vivendo uma situação assim, você não precisa passar por essas coisas, né? Reconheça o teu pecado, seja humilde, venha diante de Deus. Não consegue vencer sozinho? Busque ajuda. Aí tem um outro ponto. Tem coisas que a gente vence com nós e Deus no nosso quarto. Outras, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos fazer o que Tiago diz: confessai uns aos outros os vossos pecados para que sareis. Eu preciso procurar alguém, um amigo que me ajude em oração, que não me julgue, que diga: puxa, eu estou vivendo uma situação aqui e eu não consigo vencer isso. E isso é muito comum nos jovens, né? Eles têm vergonha. Não, procure um jovem, procure alguém que vai orar com você, que vai colocar a mão no teu ombro. Não, nós vamos vencer isso juntos. Depois você vai prestar contas toda vez que você for tentado. Vai ficar mais fácil de vencer esse negócio. Sem dúvida, isso é importante. Eu achei interessante que o pastor Isaías na cruzada lembrou algo que você sempre lembra também, que Jesus, ele veio para perdoar pecados. Ele não só perdoa, mas ele nos ajuda pela transformação, né, que o Espírito Santo causa em nós, vencer os pecados. Mas como é importante a gente relembrar isso, que Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. E isso é importante, porque às vezes a pessoa se sente tão acusada que ela diz: agora, acabou para mim, o que eu vou fazer? Já não é só uma acusação, é uma condenação também. Aí tem que lembrar de uma coisa, que Jesus tem autoridade. Ele recebeu essa autoridade. Por causa da vida que viveu, por ter morrido e ressuscitado, ele recebe esta autoridade. Ele diz isso, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele cura aquele homem, né? Então ele está mostrando algo: eu tenho autoridade para perdoar pecados. E isso tem que ficar vivo no coração dessas pessoas, que Jesus tem essa autoridade. Jesus. E nós cantamos isso: não há pecado ou culpa maior que o seu amor. O diabo sempre vai dizer: fuja de Deus. O Espírito Santo sempre dirá: fuja para Deus. Amém. Importante Amém. isso. Isso é importante, é uma chave, né? Mas é isso, pastores. Acho que foi bem legal a conversa. Colocações finais? O que vocês gostariam de passar aí para essa gurizada? Conselhos? Vamos continuar. A minha conversão também não foi diferente. Eu estava longe de Deus, indo jovem, fugindo de Deus, né? Mas pelas circunstâncias difíceis, o Senhor, de uma forma amorosa, que na época eu não entendi, mas o Senhor pegou meu coração. Então, jovem, se porventura você está longe, acusado, né? Porque isso, o diabo, ele é muito astuto. Ele nos induz ao pecado, ao erro, e depois nos acusa e nos condena. Se você está longe, não te constranja, venha para o Senhor. Venha para o Senhor. Como igreja, nós não temos o direito também de apontarmos o erro, mas nós temos o direito de apontarmos aquele que pode. Assim como um dia tocou meu coração, e hoje a gente estamos aí aprendendo dia a dia. Venha para o Senhor, esteja juntos. Não se esconda, que uma das estratégias de Satanás é nos deixar longe, isolados. Não fique isolado. Venha para a reunião dos jovens, venha para o congregar, e vamos juntos receber esse amor tão maravilhoso do Senhor. Amém. Vida cristã não é uma vida enfadonha, não é um jugo. Existem delícias perpétuas na presença do Senhor. Você está na fé, está em Cristo, Deus tem muito mais para você, muito mais. Jovem, você não imagina o que Deus pode fazer com você, onde Deus pode te levar. Você não imagina onde Deus pode te levar. Aquilo que Ele pode te dar, te preencher, tudo que você precisa está nele.
Você não precisa experimentar o mundo. O mundo mostra coisas que tem um certo prazer, tem certas emoções, mas são passageiras. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, satisfação está na pessoa de Cristo, Jesus. Quero te incentivar, continue firme na tua fé. Você que nunca foi ao mundo, não vá, você não precisa ir. Você não precisa ir. Continue em Cristo. Vale a pena. Vale a pena. Você vai colher frutos disso, muitos frutos. Deus é poderoso para fazer mais além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Que Deus te abençoe. Amém. É isso aí. Obrigado pela participação aqui. Sempre legal. Recebemos muito de Deus aqui. Eu tenho certeza que você que está assistindo, você que está ouvindo esse podcast foi extremamente abençoado. Chaves foram colocadas aqui, né, que te anime cada vez mais a viver a vida cristã, buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, colocar em ti essa chama, para que você então viva uma vida cristã exuberante. Compartilhe com alguém, abençoa a tua vida, vai abençoar mais alguém. Compartilhe, envie esse episódio para alguém e que Deus te abençoe e até um próximo episódio.